que ele oscile nessa faixa escura central aí, tá? Então, enquanto o preço estiver Uhum. aí, a gente não tem lá grandes variações, a menos que ele saia de um... Eita, sai. Uai, gente. Arrasta para baixo. Então, enquanto ele estiver entre as faixas amarelas, é natural que a gente veja uma oscilação aí. Lembra que lá nas aulas eu falava para você, olha, enquanto os preços estiverem do zero até o 50 e do zero até o menos 0,50, a gente encara como mercado de neutralidade. Uhum. Então, enquanto os preços dos ativos estiverem aí no meio, a gente está dentro de uma oscilação normal do preço. Uhum. Quando o preço vai do 0,50 até o 0,75, que é o limite da faixa amarela, tanto em cima quanto Uhum. embaixo, significa que o preço ele está com uma intenção já de sair um pouquinho do padrão da faixa de negociação. Uhum. Quando ele está do 0,75 para o 1, significa que ele está realmente querendo sair desse campo de jogo de negociação. E depois que ele Uhum. ultrapassa a faixa vermelha ou a faixa verde, aí o mercado ele tende a explodir para cima, acima da faixa de vermelha, e na faixa verde, quando ele rompe, ele tende a explodir para baixo, tá? Então isso aqui é como se fosse um campo de jogo. Na faixa amarela a gente fica um pouco atento, quando ele chega na faixa vermelha, significa que ele vai ter que quebrar uma resistência, uma região de resistência. Na faixa verde, ele é uma região de suporte. Uhum. Se ele rompe a faixa vermelha, ou seja, rompeu a resistência, ele tem grandes possibilidades de continuar subindo. E se ele quebra a Uhum. faixa verde para baixo, ele tem uma grande possibilidade de continuar descendo. Qual é o melhor dos Uhum. mundos? É a gente ver todos os principais papéis, que são Petrobras, Itaú e Vale, em lados Uhum. opostos em relação à taxa de juros. Se o juros está aqui em Uhum. cima, por exemplo, na faixa vermelha, e os papéis estão na faixa Uhum. verde, a gente vai ter uma movimentação de força ou de tendência, Uhum. tá? Juros na faixa vermelha, e papéis na faixa verde é tendência de baixa. Juros na faixa verde e papéis na faixa vermelha, tendência de alta. Até o limite da faixa vermelha e da faixa verde, a gente não considera tendência, a gente considera como movimentação de força. Só depois que Tá, rompe peraí. Quando os juros está embaixo, na faixa verde, e os papéis estão lá na faixa, movimentação quando os de juros cima. Quando o juros está na faixa verde e os papéis da Vale, da Petrobras, do Itaú estiverem na faixa vermelha, eles estão em direções Uhum. opostas, certo? Significa que o juros está Uhum. barato e os papéis, porque os juros estão baratos, estão com preço, o pessoal está comprando, Uhum. tá? Então a gente, até o limite da faixa vermelha e da faixa verde, a gente considera como uma movimentação de força, Uhum. tá? Quando ele rompe Uhum. o vermelho para cima e o verde para baixo, e o juros está na faixa oposta, aí a gente tem uma movimentação de tendência. Aí a movimentação ela fica muito forte. Uhum. Então você vai começar a observar o que que acontece com taxa de juros e com os papéis aqui. Agora acontece que nem Uhum. sempre os papéis eles estão na mesma direção. Às vezes a Vale está aqui embaixo e o Itaú e a Petrobras está aqui em cima. Às vezes a Petrobras está aqui em cima e os papéis estão aqui embaixo. Às vezes acontece que o juros está aqui em cima e o Itaú está junto com os juros. E aí você vai Uhum. começar a estudar a correlação que existe entre esses ativos dentro dessa faixa, desse campo de jogo aqui, com o comportamento do Uhum. preço, se ele vai estar subindo ou descendo. Lembra ontem que eu Uhum. falei, ó, todos os papéis estão subindo, a taxa de juros também.
Uhum, Agora os papéis estão descendo. Então, lá na abertura do mercado, a gente tem que ficar de olho nessa região aqui, nesse gráfico do lado uhum, esquerdo. Porque é aqui que a gente vai ver tá. quanto que a Vale, Petrobras e o Itaú vão estar subindo ou descendo. E como é que vai estar a taxa Uhum, de juros. O gráfico do meio, que é o diário, é um gráfico que vai te orientando. Fala assim, olha, a gente estava numa região, né, de máximas aqui, e a gente não sabe se o preço vai subir ou se o preço vai descer, né? uhum, Mas a gente está dentro de uma região de resistência. E o gráfico que a gente vai operar é o gráfico do lado direito, uhum, tá? Então, o que que a gente começou a ver? Que as médias elas começaram a ter uma inclinação. A sua média uhum. branca e verde, elas representam a nuvem, né? Isso. Elas estão coladinhas. A outra média branca, uma média, a lilás outra média, a amarela outra média. Então, tá tudo apontando para cima. Uhum. Aí eu tô doido para você trocar o teu computador para a gente poder colocar as regras de coloração aí. Eu tô esperando cair o FGTS para eu comprar. Aí, olha só, a gente está vendo um princípio de uma divergência de IFR aí, Uhum, tá? Então a gente fala, opa, calma lá. Será que esse preço realmente vai continuar subindo? Porque divergência diz que o preço ele tende a ir ao contrário. E agora que a gente está uhum, vendo as médias com inclinação ascendente e o preço querendo fazer uma divergência de FR. Então é uma uhum, contradição e um risco muito grande de você fazer uma operação de venda só por conta da divergência do FR aí. uhum. Faz a marcação aí da trap zone, para a gente ver se você já está ninja na marcação da trap zone. É, isso aí. E o que é que a gente faz na trap zone? Hã? Não, não é para fazer nada, né? Exatamente. Na trap zone a gente vai evitar fazer as operações. A não ser que algo muito gritante apareça para a gente poder fazer alguma Uhum, coisa. Mas aí a gente, se fizer alguma coisa aí, assume o risco sem ficar nervosinho, nervosinha, se der stop. E a gente uhum. sabe que aí Tá. não é para fazer nada, mas se fizer e der errado, fica Uhum. de boa, tá bom? Coloca a tua senha lá. Na Trade Arena, a gente vai se permitir fazer operacional com 3 contratos, tá? Até Uhum. você pegar mais confiança e depois fazer uma gordura e depois começar a trabalhar com 6. Mas a princípio são Uhum. esses aí. Muito bem, deixa eu perguntar para você se você já está mais ninja ainda. O que é que significa as linhas azuis pontilhadas? É o limite de volatilidade, não é? So, Negócio de- e o que significa isso? É aonde é onde o preço fica oscilando mais, tipo lateral, não é isso? Mais ou menos. Vamos lá.
O que que é volatilidade? Pra cima e pra baixo, né? Que não tem Volatilidade, muito volatilidade é discern- quanto o preço, discernimento de olhar. volatilidade é quanto o preço varia, né? Uhum, Se o preço está mais barato ou uhum, se ele está mais caro. uhum, Sabe quando você está na dúvida de comprar uma televisão? Por exemplo, agora você vai ter que comprar um uhum, computador, aí você fica na dúvida do preço. O que é que você vai fazer? Você vai selecionar uma marca e você vai uhum, selecionar um modelo. Aí depois que você selecionar, você vai fazer uma pesquisa de preço. E aí uhum, você vai ver que vão ter pessoas vendendo por 3.000, vão ter pessoas vendendo por 3.500, vão ter pessoas vendendo por 4.000. E aí você vai ver qual que é a mínima, o menor preço e o maior preço. uhum, O menor preço vai ser a linha azul de baixo e o maior preço vai ser a linha azul de cima. uhum, uhum, E o que que a galera fica fazendo? Fica tentando negociar esse preço para conseguir pegar o menor preço possível. uhum, Então fica aquela briga de pechincha, né? É aquela negociação. uhum, Olha, fulano, não, não faço por 4.000, não. Eu faço por 3.800. Aí você fala, não, 3.800 está muito caro, porque eu vi um cara que vende por 3.000. Você vai vender por 3.800 por quê? Não, eu vou comprar do cara 3.000, o computador é o mesmo. Não, mas aqui você vai ter o seguro, você vai ter o pacote Office, você vai ter a, a garantia estendida. Aqui você vai ter manutenção a domicílio por um ano. E aí eu fecho com você, se você fechar comigo a 3.500. Você vai, tá doido, seu moço, 3.500. Eu tenho uma 3.000, vai querer tirar R$ 500 a mais. Ah, mas aqui você ganha um pacote Office. Quanto é que você acha que você vai ter que pagar para ter um pacote Office? Ah, não se preocupe com isso não, porque hoje a gente já baixa o pacote Office de graça na internet. Não, não preciso ter o pacote Office, não. É um pouquinho mais chatinho, mas dá para trabalhar. Ah, caralho, mas você é osso duro de roer mesmo, né? Tá bom. Vamos fazer uma coisa? R$ 3.300. Aí você pensa, 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 o cara te deu uma super atenção, te deu todo o suporte, não sei das quantas, aí você acaba fechando com R$ 3.300. Então, o que acontece nessa faixa amarela, que é essa trap zone, é o quê? É negociação de interesses. O tempo todo alguém está uhum, oferecendo uma, uma oferta e para toda oferta tem uma demanda. Então, o preço ele fica sendo jogado para cima e para baixo o tempo todo, e o que faz o preço, né, acabar indo para uma direção é exatamente o tanto que a demanda está pedindo que aconteça. Se a maior parte das uhum, pessoas se nega a pagar determinado valor, o preço do produto precisa cair. Se tem um monte de gente que topa comprar determinado valor, o preço pode subir. E assim é o que acontece nessa região aqui. Então, o limite de volatilidade é o preço mínimo que as pessoas aceitam comprar, uhum, tá? E aqui em cima vai ser o limite máximo, aonde tem sempre os malucos querendo comprar. Então, aqui embaixo, na linha uhum, de baixo, o preço está bom, está barato, e aqui na linha de cima o preço já uhum, está caro. uhum, Só que no day trade a gente aceita, a gente ganha dinheiro na compra e na venda. uhum, Então, quem vai comprar aqui embaixo vai querer se desfazer do papel aqui em cima, na linha a pontilhada azul lá em cima. Porque ele uhum, entende que, pô, se o pessoal conseguir comprar aqui embaixo, o preço foi subindo, 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 quem vai ser o doido que vai querer comprar aqui em cima? Então a galera começa a querer se desfazer dos papéis.
E para alguém poder vender, alguém precisa comprar, e vice-versa. Então, aqui nessa linha pontilhada azul aqui em cima, é onde geralmente o preço faz uma correção de volta à média. E quem vendeu aqui embaixo, aqui em cima, vai vendo os preços caírem em direção à linha azul lá embaixo. E quando o preço ficou muito barato aqui, tem um monte de gente querendo comprar. E aí o preço tende a fazer Uhum. uma correção de volta à média. Então, nesse ponto, existe uma probabilidade maior do preço corrigir em direção à média. Enquanto o preço não chega aqui, a gente não faz nada. O que é que o preço está fazendo aqui? Ele está oscilando em torno da média. E a gente não sabe quanto tempo esse comportamento vai durar. Como é que apaga esse trem agora? Ih, então, o preço começou ali no preço de abertura, subiu um pouquinho, voltou para o preço de abertura. Lá no gráfico do meio, que é o diário, a gente tem em cima dessa linha azul aí a nossa VWAP. VWAP é uma média que, quando o preço está colado com a VWAP, Ave Maria, corra! Não queira fazer nada quando o preço estiver colado com a VWAP. Por quê, Marcelo? Porque junto com a VWAP tem uma duplicidade de interesses acontecendo. Tem gente comprando e vendendo junto da VWAP. Você nunca sabe para onde que o preço vai. Agora eu vou pedir para você parar de compartilhar um pouquinho. Eu apertar no verdinho de Aliás, novo, deixa né? aí, deixa aí. Vai ali do lado onde está cancelar mais zerar, cancelar ordens mais zerar, e tem um tracinho Hum. horizontal ali. Uhum. Clica nele e dá um clique aí na tela. Pronto. Aí você vai clicar com o botão direito em cima do mouse, vai lá em posição e vai colocar o preço dos 137.630. 630. Isso. Dá um OK. Esse preço aí foi o que eu marquei e ele representou a média aritmética dos três últimos candles do gráfico diário. Hum. Olha a resistência. Uhum. É Aí o mesmo. preço ele chegou lá, respeitou, voltou, retestou, caiu. Se a gente tivesse vendo Uhum. essa linha aqui, a gente podia fazer um trade de venda. É. Agora marca, faz o mesmo processo, clica ali no tracinho do lado esquerdo e clica no gráfico e marca o preço dos 137.430.
Só que coloca ele na cor branca, que é a que você seleciona nessa própria corzinha que tem nessa barra aí. Isso, cor branca. E coloca do lado onde está escrito um PX, tem um tracinho. Não, não. Deixa um PX. Tem esse tracinho. Eita, clica lá na branca de novo. Isso. Coloca tracejado aí. Clica aí e vai em tracejado. Tracejado. Isso aí é pontilhado. Hum. Isso. Agora faz outra marcação com uma linha branca contínua no 136.840. 136.840. Isso. Pontilhada também? Tracejado. É. Aliás, esse 136.840 é contínuo. Bom, estamos com a abertura do mercado rolando. Olha lá a telinha esquerda, o gráfico esquerdo. Pode arrastar ele um pouquinho para cima. Isso, ó. A Vale abriu em alta. Foi bater Uhum, direto no 0,50. A Petro está no uhum, menos 0,26. E o Itaú está baixando, está abrindo a menos 0,10. E a taxa de juros está aqui em cima. Então, uhum, a gente começa a olhar essa situação e começa a olhar para o gráfico da direita para ver o que é que está acontecendo com o preço. Lembra que esses primeiros minutos é uma enxurrada de gente comprando e vendendo e o preço pode surpreender a gente. uhum, Então, a gente só vai fazer uma entrada se a gente tiver muita evidência do que é que está acontecendo com o preço. O preço ele está fazendo o quê? Ele está oscilando no preço de abertura. Então ele desceu inicialmente antes do mercado abrir, ele subiu, retestou a média branca ali. Essa média branca está cruzando a nuvem, o que traz um indicativo de uma possibilidade vendedora, mas a nuvem ela está entre a média branca e a média amarela. Então aí a gente não sabe o que fazer. Por enquanto a uhum, gente fica de boa. A gente está vendo o Itaú descendo com força, a Petrobras descendo com uhum, força também, só que todos os papéis ainda estão dentro do campo normal de negociação. Não existe uhum, nenhuma evidência ainda de movimentação para nenhum lado. uhum, A Vale ela chegou no extremo ali para entrar na faixa amarela, não conseguiu, voltou e está junto com a taxa de juros. uhum, O preço voltou de novo a testar a nuvem. Essa linha tracejada, ela é o que mesmo? A linha tracejada ela é a máxima de antes de ontem.
Hum. E pode estar servindo como uma resistência, sim. Ele fez aqui no gráfico uma figura de W torto importante e no IFR também. Então, se ele fecha para cima, a gente tem uma possibilidade de ver esse preço dar uma disparada até aquela linha dos 137.630. A gente tem, olhando um pouquinho para trás, lá na abertura do mercado e lá pelas 9h20, a gente tem um topo que serviu como resistência. Então, talvez a gente precise aguardar um retorno à média para pensar em comprar. Você fala, vim aqui embaixo de novo e subir? Isso, ele voltar para a média para a gente pensar em comprar. Porque agora ele chegou em uma região de topo anterior. Aí eu vou pedir para você tirar o compartilhamento da sua tela agora. Aí você vai ver uma abinha com uma cor vermelha aí escrito parar compartilhamento ou stop share. Isso. Uhum. Fica mais visual para a galera. Eu estava mostrando era esse topo aqui, ó. Então, se a gente traça uma linha aqui, olha a região dele aqui, ó. Então, ele Uhum. encontrou esse topo, ele voltou até aqui e está recebendo um impulso comprador. É como se fosse um reteste aqui, sabe? Uhum. E aí, infelizmente, não deu para a gente aproveitar essa operação e entrar nela agora com o IFR lá em cima já Uhum. não é interessante. Agora, essa linha amarela do 137.630 é a média aritmética das máximas dos 3 dias anteriores. Uhum. E a gente está vendo aqui a nuvem cruzar, né, a média branca. Olha lá, chegou na resistência média dos dias anteriores. Então, a partir daí, a gente pode pensar numa defesa. E o reteste nessa resistência agora. Então, se ele fechar aqui para cima e voltar a fechar para baixo, aí a gente vai ver que esse 137.630 ele está se confirmando como uma região de preço resistente. Se romper, provavelmente a gente vai ver uma continuidade. Se fosse para fazer uma operação, ia ser arriscado, né, Marcelo? Porque aqui ó, eu tô olhando, meu stop não tá protegido. Tem que É, ser para então. cima da nuvem.
O setup todo, as médias todas estão falando numa continuidade de alta, né? Aí, Essa bastante média, dinheiro. essa média aqui, ela você está servindo como uma resistência, a gente poderia pensar no stop acima dessas duas máximas aqui, ó. Mas a Uhum, chance do preço bater aqui na nuvem e voltar para romper é muito grande, né? E ele descambou aqui para baixo. uhum, E a gente está em trap zone, né? Então, uhum, a gente tem que ficar espertíssimo, porque aqui a galera fica ansiosa e se quebra. Olha lá, ele respeitou a média branca como suporte, vontade de vender da porra, né? Ah, só que essa linha tracejada aqui foi a máxima do dia de antes de ontem, que pode estar servindo como suporte agora, e essa média aqui também é uma uhum, média forte, que pode servir como suporte, uhum, né? uhum, Então, aqui, quando ele chegou nessa média, ele levou uma pancada para cima, defendeu, tentou passar aqui de novo, está recebendo uma defesa. Uma defesa que pega nessa média, que cruza com a sombra essa aqui e freou na nuca. Voltou a testar essa média aqui e está recebendo uma pancada mais importante para cima. A gente olha para as médias no diário, todas inclinadas para cima. O preço desceu. Coisa está espremida. Ó, todos os papéis no meio do campo de jogo aqui. uhum. Segunda vez no suporte aqui, foi bem defendido.
Resistência forte no 55. Testando novamente essa média aqui, está recebendo impulso comprador. Aí é assim, Karine, olha, a- as Uhum, médias da nuvem, elas estão coladas uma com a outra. uhum, E elas estão numa sequência aqui, né? Média curta, intermediária e longa. Estão todas paralelas. O nosso setup precisa de quê? De inclinação. Se não uhum, tem inclinação, significa que se a gente for operar, a gente tem que operar contra o sinal. uhum, Quando dá o sinal de venda, a gente compra. Quando dá o sinal de compra, a gente vende. uhum. Mas é um risco, né? Porque a qualquer momento ele pode romper. Então, É, é aquela história, né? Que arriscar, arrisca. Saiba que está na famigerada Trap Zone. E uhum, que as médias estão flat. Média flat baixinho em volume não é nosso operacional. uhum, E como faltam 10 minutos para a abertura de Nova York, o que é que eu vou fazer? uhum. Eu vou fazer xixi, eu vou fazer umas ligações, entendeu? E depois Tá. da abertura de Nova York, eu vou ver o que é que vai acontecer. Lembra que eu falei para você também que a gente hoje ia ter um mercado mais volátil a partir das 11 horas, Uhum. né? Então É, tá certinho. tá aí o resultado, ó. Deu sinal de compra, tem que vender, né? Agora vai vender aí aquela coisa que eu estava falando, né, do trader azarado. Quando você decide fazer, o mercado faz o contrário, só para te lascar. É, Olha lá, aqui, se ele fechar para cima, ele vai dar de novo com a resistência. uhum, E aqui o setup ele já não está falando para vender, está falando para comprar aqui no IFR, né? Mas olha lá, a uhum. pancada aqui, ó, chegou pertinho e já recebeu uma pancada para baixo.
É, teria dado certo. Uhum. Bom, eu volto já. Beleza. Uhum.
Pegou bem pertinho, proteja a operação no zero. O objetivo agora é diminuir stop. Uhum. E aqui a gente tem essa região aqui de enrosco aqui, ó. Esse preço aqui Uhum. é uma região de defesa vendedora. Uhum. A gente tem o cruzamento aqui da nuvem com as médias, que fala assim, olha, nós vamos tentar continuar subindo. O preço Uhum. está bem longe das médias. Ele veio retestar aqui esse ponto, Uhum. né, como suporte, recebeu uma pancada para cima, mas aqui a gente tem um price guide. Uhum. Então, apesar da vontade de comprar aqui ser grande, não tem um caminho livre à frente aqui. Agora, se ele passa o price guide aqui, volta para o price guide, retesta e sobe, aí é momento de Uhum. compra com alvo aqui. Uhum. As médias de negociação ainda estão muito longe do price guide, sabe? Então, a probabilidade Uhum. de retorno vendedor até a média é uma possibilidade interessante também. Uhum. O preço aqui no IFR está bem sobrevenda aqui, ó, em sobrecompra, aliás. Uhum. Que vontade de vender aí. Ah, mas vamos precisar ver uma divergência de FR. Se der divergência de FR, significa que ele vai parar no price guide. Uhum. Se é que ele não vai descambar direto aqui para o 55 ou para o 50. Olha, fez o reteste do suporte para querer subir. Está encontrando Uhum. 70 do IFR de novo. Então, o que que eu quero ver aqui? Não quero ver ele ultrapassar o price guide. Você acha que ele vai, no máximo, no price guide e vai descer? É, aqui ele daria uma divergência de IFR e desceria, né? Uhum.
Olha esse estopinho aqui do FF, né? Uhum. Tá vendo que ele fez a mesma distância aqui, ó. Então aqui é suporte. Tá. É. Voltou à média. Ele não fez o sinal de alerta, né? Ainda, Uhum. mas ele chegou bem pertinho aqui da média, subiu, e aqui ele está sentindo dificuldade da venda, né? É uma região difícil, porque tem média aqui, aqui tem defesa vendedora, tem price guide. Essa região aqui é um suporte.
Ai, Ah, Marcelo, de novo. esqueci de tirar. Puta que pariu, não acredito. Pode pôr um lembrete aí no seu computador. Vamos lá, então. Relatório de performance do dia de abertura da conta Safe da Trade Arena do dia 22 de abril até o dia 29. É esse relatório aqui. Isso aqui é consistência. Quando a gente vê as operações, foram feitas 23 operações com assertividade de 73,91%. Nós tivemos 23 operações com 17 operações vencedoras e 6 operações perdedoras. Tá? Então, muito bom aí o gráfico. E se você está afim de fazer a mentoria com esse careca que vos fala e quiser aprender a fazer a leitura deste operacional, assim como a Karine está fazendo aí, e outros alunos que já contrataram e vão começar na semana que vem, ainda temos duas vagas, tá certo? Inscrições até dia 30 de abril, mas algumas pessoas têm me pedido para eu prorrogar até o dia 5, até o dia 10 por conta de data de recebimento de salário e tal. Então, eu estou pensando aí se eu vou prorrogar, tá bom? Mas se você tiver interesse, já escreve nos comentários ou então entra em contato comigo. Meu perfil no Instagram é o @Marcelo com dois L's, psicólogo. Lá tem o meu contato na bio e você pode mandar um direct também. Bom, como eu me bloqueei, eu estou bloqueado aqui, que droga. Eu queria pegar a volatilidade das 11. Agora eu vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima, até amanhã, pessoal.